Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você confere e acompanha com a gente, não é sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas e debatem e discutem junto com você os temas que estão na pauta para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa Baixada Santista e do Brasil também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise às 8 da noite e às 10 da noite, às 22 horas, segue aí na grade normalmente o nosso painel regional também, entrevistas, discussões importantes e assuntos relativos aqui à região e ao país. Nesta edição, a gente com prazer recebe o secretário de Cultura aqui da cidade de Santos, Raul Cristiano. Boa tarde, Raul, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Edgar, um prazer enorme estar com todos vocês e com o meu colega aqui de faculdade, que você vai anunciar daqui a pouco. Seu colega de faculdade, já um habitué, comentarista de longa data aqui do painel Debates, sempre colaborando com a gente, o nosso Uriel Vilas Boas. Tudo bem, Uriel? Prazer em tê-lo a bordo também. Tudo bem, Boturão, e hoje estou mais satisfeito ainda porque tenho ao meu lado o meu adversário político, o meu colega de faculdade, mas uma pessoa muito séria que eu respeito muito. Estou muito satisfeito hoje aqui. Muito bem. E nós estamos aguardando ainda, está pautada aqui, agendada para participar junto com o Raul, para discutir também ao lado do Uriel, as políticas voltadas ao setor de cultura para Santos, para Guarujá, para a região metropolitana, a ex-deputada Maria Angela Duarte, hoje secretária de Cultura de Guarujá, deve estar tendo aí algum probleminha no trânsito, na travessia, especialmente Santos-Guarujá, essa travessia conturbada, no nosso dia a dia. 2 problemas em menos de 12 horas aconteceram aí nessa travessia, na travessia Santos-Vicente de Carvalho, na verdade. A Maria deve estar também com algum probleminha aí na travessia Guarujá-Santos, e a gente espera que ela já esteja com a gente aqui. Eu lembro sempre, repetindo aqui, o 3017-9110 é o telefone para você participar com a gente, entrar em contato, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, opinar a respeito dos assuntos que a gente coloca em destaque, coloca em debate aqui no painel, tá certo? E sempre pelas redes sociais você pode também compartilhar conosco pelo facebook.com/painel regional. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e confere ao vivo, em tempo real, o que a gente está discutindo, o que a gente está conversando aqui durante o programa. Quando o programa está encerrado, após o programa, portanto, ele fica disponibilizado para você pelo YouTube. Acesse lá e confira se você perdeu aí algum ponto interessante. A gente destaca sempre, como você está acostumado, os nossos parceiros, Jornal da Orla, que não circulou nesta terça-feira, Diário do Litoral também, que circulou mais uma vez nesta terça-feira, tá certo? Edição de hoje com esta manchete que a gente destaca aqui, falando exatamente sobre esse tema, Catraia vira no mar com 17 pessoas a bordo. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu, foram todos resgatados sem maiores problemas. A embarcação se chocou com a lancha Paicará na travessia Mercado Vicente Carvalho, como eu citei há pouco. Hoje pela manhã tivemos aí um outro problema, Raul recebe aqui um exemplar. Opa, muito obrigado. E o nosso Uriel também recebe o dele, e a Maria Angela Duarte chegando também, claro, terá garantido aqui o seu exemplar. Bom, Raul, como é que vão os desafios aí da área da cultura, A gente sabe que uma série de coisas importantes, cultura tem evento quase todo dia, mas tem aí sempre uma curiosidade, a gente conversou antes de você assumir, uma série de figuras importantes ligadas à área cultural da cidade, da comunidade cultural aqui, e todo mundo tem o caminho das pedras, todo mundo tem as soluções, mas infelizmente o cobertor é curto, Olha, o cobertor é curto do ponto de vista orçamentário. Orçamentário. Mas acho que o secretário de Cultura ele precisa ter muita disponibilidade e disposição para o diálogo, porque você conversa com uma massa muito crítica, com pessoas articuladas, que têm informação, que já vivenciaram experiências de relacionamento com governantes e outras oportunidades também, que já têm um histórico de realizações, de eventos, Então, o início nosso foi um início assim, muito difícil, em função de que assumimos a secretaria, já tínhamos acontecendo o Réveillon, daí o Projeto Verão, o Carnaval, o aniversário da cidade, daí o Coliseu, que nós tivemos que interditá-lo preventivamente. Então, uma série de problemas que nós fomos identificando, resolvendo e estabelecendo um ritmo novo de gestão que as pessoas já começam a sentir. Muito bem. Uriel Vilas Boas conosco, está aqui o Raul, para falar sobre o tema
cultura, né, que é um tema muito importante e que, como eu disse há pouco, o cobertor é curto, né, em Santos, em São Vicente, em Guarujá, em Manaus, em Belém do Pará, no Estado, na União, enfim, cultura e esporte realmente padecem de maneira, quando a gente discute o orçamento, né, Uriel? E é uma situação interessante, e aí eu falo, na época em que eu atuava no movimento sindical, nós começamos no Sindicato dos Metalúrgicos a abrir o espaço, por entender que um auditório com 500 lugares poderia ser utilizado por muita gente. Então tivemos a oportunidade de, lá no sindicato, trazer cinema, teatro, criou-se inclusive o teatro do sindicato, e como o Raul falou, realmente é algo assim muito difícil lidar com artistas, porque, e eu acho nesse aspecto o dado positivo, porque ele é um sonhador. É uma pessoa que vive de imaginação, e essa imaginação é importante. E a gente vê a programação aqui na nossa região, nós temos uma tradição muito grande no teatro, no cinema. Saber que agora, por exemplo, o cinema está utilizando o centro, né, velho para fazer filmes, para fazer publicidade, tudo que puder ser feito, isso é muito importante, é muito interessante, e eu entendo que o Raul tem realmente um grande desafio pela frente. Olha, a cultura, na verdade, e o modelo de gestão que nós estamos implantando é um modelo de gestão de rede, né? Nós trabalhamos com uma rede cultural. E o trabalho é justamente fazer a ligação de todas as áreas, né? Então eu não sou o secretário do teatro, o secretário da música, da literatura, das artes visuais, eu sou secretário de todos os setores. E daí você precisa ter, com base nos recursos disponíveis e com as leis de incentivo, de fomento e a participação ativa dos grupos culturais ou individualmente mesmo dos artistas locais, você precisa ter primeiro essa disposição de fazer, né? E isso não falta aqui em Santos, né? Naquela época, eu me lembro, Uriel sindicalista, nós tínhamos um movimento de cultura popular, né? E os sindicatos metalúrgicos eram o espaço mais viável, né? Mais democrático, de concentração de todos os eventos ali. Então, os meus primeiros contatos com o teatro aqui na Baixada Santista foram efetivamente no teatro dos sindicatos metalúrgicos. A gráfica dos sindicatos metalúrgicos editava boletins, poesias, livros mimeografados, né? Então, eu acho que hoje a realidade é outra. Você tem essa estrutura mais avançada com 4 teatros públicos, né? Você tem o Teatro Municipal, o Teatro Rosinha Mastrangelo, o Teatro Coliseu, o Teatro Guarani, né? E você tem uma estrutura de equipamentos públicos que é uma estrutura defasada do ponto de vista da qualidade da manutenção dela. Então, esse é o maior problema. Agora, não é um privilégio da cultura de Santos, né? A situação dos seus equipamentos. O prefeito Paulo Alexandre, no início do governo, determinou que nós levantássemos a situação dos teatros e de todos os equipamentos, das bibliotecas, centros culturais, etc. Fizemos esse levantamento, estamos viabilizando os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para cada um deles, né? Nenhum deles tinha? Nenhum deles tinha. Nenhum próprio público tinha VCB, né? Nem a própria prefeitura, né? Nem a própria prefeitura. Então, na verdade, nós temos que mudar a cultura da manutenção e da conservação dos equipamentos públicos. Você vê isso na saúde, nas escolas. É isso que eu queria saber, né? Eu tenho uma tese, e é minha. Tantas dificuldades, né? Eu acho que o poder público precisa agilizar mais, precisa da colaboração do terceiro setor, essa coisa toda, cada vez mais, né? O município, o poder municipal, tem condições de sustentar, de aguentar, de manter com qualidade esses teatros todos? Na atual estrutura, não tem. Precisa ter uma alternativa de gestão. Primeiro porque as prefeituras, elas estão no limite da quantidade de pessoal necessário para desempenhar as atividades que ela dispõe, né? Então, a folha de pagamento chega em torno de 49%, 51%. Esse é o limite prudencial das folhas de pagamento. Isso é muito caro, né? Daí você precisa encontrar formas de contratação de funcionários especializados para atuar nessa área, né? Tanto na área de manutenção como iluminação. O teatro tem algumas coisas de som.
E você não tem esses profissionais disponíveis, não é? Você precisa ter alguém responsável pela área de hidráulica, precisa ter alguém responsável pela área de elétrica dos teatros, e isso você não tem profissionais disponíveis, daí você não tem um formato ainda de contratação. Talvez, e nós estamos discutindo isso amplamente, conhecendo a realidade em outros municípios e outros estados, estamos pensando no modelo de gestão com uma parceria público-privada. E daí, para você não fazer uma parceria direta com a iniciativa privada, você tem um meio termo, que é um trabalho junto com o terceiro setor, que funciona através das organizações sociais ou das organizações sociais de interesse público, que são as OS ou as OCIPs, né? Então nós estamos estudando isso, porque daí essas organizações, com fiscalização, com a presença do Ministério Público acompanhando as ações delas, né? Você tem inclusive a possibilidade de focar na contratação das pessoas que precisa e permitir e estimulá-las para que elas busquem recursos para financiamento de novas ações. Então, além delas cuidarem daquilo que você cuida mal hoje, elas poderão alavancar recursos para melhorar e otimizar as ações. Isso não significa que o poder público vai perder o controle da qualidade do agendamento e da agenda de eventos populares. Você não vai, de repente, transformar esses espaços culturais públicos em locais apenas de eventos que as pessoas que podem pagar passem a frequentá-los. Não é nada disso. A agenda, quem define é o poder público, o perfil dos eventos, quem define é o poder público. Isso é uma política pública e é isso que o prefeito Paulo Alexandre tem nos recomendado e nós temos procurado seguir esse caminho. Mas é uma questão, Raul, que me chama a atenção, é que um imóvel, um teatro municipal, sendo usado com bastante frequência, você tem aqueles mecanismos, como você mencionou, seja a nível da estrutura de pessoal, como da estrutura física, sendo utilizado de forma constante. O que a gente pensava no sindicato é exatamente sobre esse vínculo que nós podíamos estabelecer na questão política. Ou seja, quando você promove a cultura no sindicato, você traz teatro, você traz cinema, e nós temos, inclusive, promoção cinematográfica, você faz com que o associado, ou integrante da categoria, frequente o sindicato. Então, ali, ele cria também a vontade de assistir outros espetáculos, e não necessariamente no próprio sindicato. Então, a pergunta que eu faço é exatamente essa. Nesse aspecto, como motivar as várias comunidades a atuarem de maneira a não gastar muito dinheiro, evidentemente, que o orçamento não é tão grande como você falou, e ao mesmo tempo motivar as pessoas a assistirem teatro, assistirem música, porque você vai num teatro hoje, às vezes assusta o preço do ingresso, e isso poderia caracterizar-se como um elitismo. Ao passo que, da forma como eu estou colocando, até onde poderia ter a motivação e, com isso, o envolvimento do movimento sindical. Nós temos aí alguns auditórios do sindicato que são muito acessíveis e grandes, e com isso você tem algumas áreas que poderiam ser utilizadas também no sentido de fazer cultura e, ao mesmo tempo, não gastar muito dinheiro. Como você interpretaria isso? Olha, eu acho que você faz cultura com pouco também. Não faz cultura só com criatividade. Você pode fazer uma peça artística, pode desenvolver um texto, pode fazer um trabalho, redigir, compor uma música, aí vale muito a criatividade, não é? Sim. Agora, na gestão da cultura, você precisa ter elementos, você precisa ter planejamento, você precisa ter o trabalho organizado de forma que você busque os recursos, né? E buscar os recursos hoje significa se aproveitar das leis de incentivo, aquelas que praticam algumas isenções fiscais, e aí você tem o apoio da iniciativa privada. Com isso, você possibilita não só o barateamento dos ingressos, mas também, em muitos casos, você proporciona que as pessoas consigam ir ao teatro ou ir a uma casa de espetáculo público, não é? Ou um teatro sindical, gratuitamente. Agora, como é que a pessoa vai gratuitamente? Aí é preciso você ter um trabalho de rede com as outras áreas, com a área da educação, com os esportes, com a área social e muita comunicação. Por exemplo,
nós montamos na Zona Noroeste, no Centro Cultural da Zona Noroeste, o primeiro cinema da Zona Noroeste. Muita gente viu a notícia, mas não tem frequentado o cinema da Zona Noroeste ainda. Por quê? Ok. Porque os meios de comunicação Estão divulgando? que nós utilizamos têm divulgado Eu bastante. tinha divulgado muito aqui. Na TV, no jornal, no rádio, mas eu acho que falta uma comunicação mais direta nas pessoas. Nas redes sociais, nós temos falado bastante, no Twitter, no Facebook, etc. Né? Mas talvez nós precisemos radicalizar mais, e daí vamos usar aquele trabalho que fazíamos na época do sindicato, do movimento estudantil, Uriel, que é levar o santinho, levar o cacetinho, né? Levar no panfleto, Corpo a corpo. corpo a corpo, ir às escolas, pegar um carro de som e usar aquele velho mote da pamonha lá de Piracicaba, cinema, cinema, cinema da Zona Noroeste, né? Lá no Centro Cultural, é muito importante, tem a programação, são preços populares. Então, isso é preciso que as pessoas saibam que esteja ali, que há um espaço ali cultural, que esteja funcionando, disponível, né? Era apenas um auditório. E o prefeito Paulo Alexandre falou assim, não, esta região merece o cinema, né? Muita gente que vive na Zona Noroeste... Já merecia muito tempo, né? As pessoas não haviam frequentado o cinema até hoje. Inclusive, a primeira sessão foi assim com pessoas que nunca haviam entrado no cinema. É um cinema moderno, sabe? A sala Toninho Dantas é maravilhoso. Você que está nos assistindo aqui no painel regional, fica o convite. Frequente o cinema da Zona Noroeste. Lá também há uma biblioteca municipal, Silvério Fontes. Temos lá vários cursos, né? Temos aulas de dança, balé. Em breve vamos ter um curso do Senai, especialmente dedicado a formar profissionais para a área do carnaval. Enfim, fique atento com a programação. Museu do Carnaval de Santos. Nós vamos ter o Museu do Carnaval funcionando também naquela área futuramente. É que nós estamos na fase de montagem do acervo. Só lembrando, fica lá no Estradão, né, o Raul? No Estradão, Avenida Von Schmidt, sem número, no Jardim Castelo. Fica próximo da Nossa Senhora de Fátima. É um lugar muito bonito, acessível. Vale a pena. Já que nós estamos falando de teatros, né, o Uriel, manutenção de teatros, enfim, né, pegou todo mundo aqui meio... Todo mundo não, né? Eu, sinceramente, não fiquei surpreso com essa paralisação de atividades aí do Teatro Coliseu, né? Sinceramente, fiquei muito mal impressionado a última vez que estive lá, no final de 2011, começo de 2012, não me lembro exatamente quando foi, né? Achei que a situação não estava boa. Então, não fiquei surpreso com o que aconteceu. Mas muita gente ficou, né, Raul? Então, muita gente na expectativa aí de que essa reforma durasse muito tempo. Parece que ela vai ser mais rápida do que se esperava, né? Olha, o teatro foi muito difícil tomar a decisão de fechar as portas de um teatro como o Coliseu, um teatro que é da cidade. As pessoas esperaram 10 anos pelas obras de restauro, reforma e readequação do teatro, que estava abandonado. Foi totalmente restaurado, é um monumento lá que nós temos, não é? E daí nós estamos com ele há 6 anos, só que alguns defeitos ocasionados por falhas na própria reforma e pela dificuldade de uma manutenção mais decente, né? Eu já expliquei porque essa questão da manutenção é que nós não temos também na região profissionais especializados especificamente em teatro, que é um equipamento diferenciado, né? Então, essas situações que ele foi submetido causaram esses problemas, que foi um problema de infiltrações no telhado sobre o palco, no telhado sobre a plateia e o alto nível de corrosão do sistema de resfriamento do ar-condicionado, né? E daí, o que aconteceu? Nós fechamos porque havia o risco do rompimento das tubulações, de acordo com a avaliação dos técnicos, tanto da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, com o aval também dos técnicos do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nós fechamos porque, rompendo essas tubulações, atingiria a plateia, atingiria as pessoas. Quando nós fizemos a avaliação do que precisava ser feito para ele voltar, que seria a reforma dos 2 telhados e do sistema de ar-condicionado, a Prefeitura não tinha esse recurso disponível. Teria que buscar o Estado, teria que buscar o governo federal,
Mas daí o prefeito buscou, o prefeito Paulo Alexandre se articulou com empresas que atuam na região, né, e os convenceu a praticar no Teatro Coliseu aquilo que já é aplaudido em todo o mundo, que é a chamada responsabilidade social, que nós atribuímos, estamos batizando aqui de responsabilidade cultural. As empresas não visam apenas o lucro, né? Elas têm grandes empreendimentos públicos e privados aqui na região, e elas se prontificaram a custear, né? São 2 milhões de reais que custam os novos telhados e o sistema de ar-condicionado. Elas estão atuando rapidamente, as obras estão assim a todo vapor, e a previsão que o teatro volte a funcionar é no mês de abril. Daí o pessoal fala assim, mas não tem almoço grátis, não é? Então, não tem nenhum custo para a prefeitura, mas de onde vem esse dinheiro? Vem da responsabilidade dessas empresas, da responsabilidade social dessas empresas. Essas empresas estão ganhando muito do ponto de vista da sua imagem, se relacionando ou atuando em benefício de um bem cultural santista. Uma outra coisa, mas quem causou isso? Não tem que buscar isso. Essa obra do Coliseu, se vocês conhecem bem, é uma obra que, quando ela foi identificada como para ser feita, ela foi identificada por um custo. E daí, com o andamento das obras, foram se descobrindo que esses valores foram crescendo cada vez mais. E aí, você não tinha uma origem definida de recursos, então atrasavam os pagamentos, os operários paravam a obra, houve várias paralisações, e esse processo fez com que uma boa parte das questões que foram tratadas nessa obra tivesse defeito. Então, não é culpa de ninguém, é culpa do sistema, da falta de planejamento, mas o que tem que se valorizar é a vontade de resgatar o Coliseu, não é a vontade de fechar o prédio, derrubar o prédio, construir um outro empreendimento ali. O que foi positivo foi esse estalo para que a cidade recuperasse esse teatro, que ainda vai dar muitas alegrias a todo o povo santista. Eu sei que o Uriel está querendo fazer um questionamento ao Raul, mas ele vai ter que fazer o segundo bloco, tá certo? Nós estamos em cima do break aqui, e antes do intervalo, sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, já que até o próximo dia 30, segunda-feira, segue a campanha de arrecadação de brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, em alusão ao Dia das Crianças, que você sabe é comemorado no próximo dia 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, que fica lá na Avenida Conselheiro Neves, 388, na Encruzilhada, lá na Gota de Leite. Sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, das 14 às 18 horas. Os presentes serão distribuídos às crianças assistidas pelas entidades beneficentes cadastradas junto ao Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, deve ligar para 3222-8050. 3222-8050. Intervalinho, voltamos com o painel Debates em instantes. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso painel regional Debates, com prazer conversando com o secretário de Cultura aqui da cidade de Santos, Raul Cristiano, ao lado do nosso Uriel Vilas Boas. 3017-9110, telefone sempre aberto para você entrar em contato conosco e, claro, as redes sociais também sempre à sua disposição para você compartilhar com a gente aqui, especialmente pelo facebook.com/painel regional. Só destacando rapidamente, a secretária de Cultura de Guarujá, ex-deputada Mariângela Duarte, estava compromissada conosco aqui, não é? Ia participar, mas lamentavelmente por um problema pessoal, a Mariângela não pôde comparecer, está desculpada, claro. A gente espera que as coisas transcorram, não é? Da melhor maneira possível aí para a nossa ex-deputada estadual, federal, ex-vereadora, agora secretária de Cultura da cidade de Guarujá. Bom, Uriel queria interpelar aqui o Raul, a gente está falando sobre a reforma, o restauro, a recuperação do Teatro Coliseu, né? O Raul explicou direitinho aí a participação aí da iniciativa privada nessa obra importante, e o Uriel tem alguma coisa a questionar, não é, Uriel? São duas questões. A primeira delas é que nós temos aqui, lamentavelmente, essa expressão planejamento, que eu fico muito preocupado. Porque, na verdade, o planejamento é essencial, é fundamental em qualquer coisa, em qualquer assunto. O Coliseu é histórico, não é? Nós temos aí há quantos séculos esse Coliseu e uma referência para Santos. Quem assiste uma peça de teatro no Coliseu fica imaginando que é um teatro internacional.
onde tem ópera, onde tem balé, a nível internacional. E você falou na questão do planejamento, e me preocupa se realmente desta feita nós teremos o planejamento que evite todos os problemas e não seja apenas o improviso. É o primeiro ponto. O segundo ponto é até onde o Coliseu pode ser usado de modo a estimular. Eu tenho sempre essa preocupação de tirar as pessoas de casa. Eu gosto de ruas cheias de gente, eu gosto de pessoas passeando, pessoas debatendo cultura, pessoas conversando. Praça como aquela Zé Bonifácio. Tem o Coliseu ali, do outro lado tem aquela entidade que representa os comerciários. Então, todo esse potencial de utilização e não esquecendo a proximidade com o Centro Velho, que também esperamos seja recuperado. Então, quando você falou planejamento, significa o quê? Que efetivamente, e em quanto tempo, nós teríamos esse Coliseu de volta sem a possibilidade de ficarmos na dependência de concertos eventuais. Nós queremos concerto de música. Isso, eu também quero muitos concertos de música. No Teatro Coliseu... A última vez que eu estive lá foi num concerto do João Carlos Martins, diga-se de passagem. Que, aliás, na quarta-feira, nós vamos ter as Baquianas, estarão no Teatro Municipal. A entrada é livre. Os nossos telespectadores podem ir ao Teatro Municipal amanhã à noite, né, que vamos ter as Baquianas com o maestro e pianista, né, João Carlos Martins. Então, eu faço o convite. Mas em relação ao Coliseu, quando nós damos um enfoque ao planejamento, Uriel, o planejamento significa o seguinte: além da vontade política de fazer, precisa ter uma vontade política. E daí você precisa ter uma ideia de uma política pública para ser implantada naquele local. Ou seja, você vai resgatar aquele equipamento para quê? Para desenvolver lá atividades de música, de dança, de teatro, não é? De exposições, até porque ele tem um foyer importante ali para exposições visuais. Nós já utilizamos o Teatro Coliseu para ensaios da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, que muita gente nem sabe que Santos tem uma sinfônica, que Santos tem um coral municipal, que tem um quarteto de cordas, uma camerata. Então, uma orquestra jovem que prepara jovens já para a orquestra sinfônica. Então, o que acontece? Você precisa planejar. Normalmente, o poder público, historicamente, vinha desenvolvendo um projeto básico, o que significa o projeto básico? Você tem a área que você pretende que seja o foco da sua atuação, daí você define um orçamento prévio, fazendo só exercícios, né? E você trabalha isso como um projeto básico e depois você descobre a realidade no andamento da obra. Nós precisamos ter, para uma obra dessa natureza no planejamento, um projeto chamado projeto executivo. O projeto executivo, ele faz uma radiografia total da área que você pretende atuar, e daí você vai buscar os recursos necessários e as licitações, todo esse processo. As obras que estão sendo executadas por duas empresas lá, né, essas obras estão previstas para serem entregues no mês de abril do próximo ano. Então o teatro ele ficará um ano fechado e ele voltará a toda. Paralelamente, as empresas que estão fazendo as reformas atuais no Coliseu já estão adequando o Coliseu para receber, pela primeira vez na história, o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? E nós estamos cuidando do mesmo modo do Auto de Vistoria do Teatro Municipal e do Teatro Guarani também. Só que para que o teatro não volte a estaca zero, atendendo aqui a tua preocupação e com certeza a preocupação do telespectador aqui de Santos, da região, que nos assiste e é um frequentador do Coliseu, e se não é, com toda certeza, quando for ao Coliseu vai se encantar, porque quando você abre aquelas cortinas do Coliseu para entrar nas cadeiras da plateia, você já se encanta, porque o teatro ele é encantador, não é? Então nós estamos já vendo qual vai ser o modelo de gestão, se a secretaria vai continuar cuidando disso, e daí eu terei que fazer remanejamentos funcionais internos, ou se vamos abrir uma discussão de uma gestão através de uma organização social, de uma OS. Então, essa é a questão que
Mas por que eu falo isso? Porque o Teatro São Pedro de São Paulo, ele tem uma gestão de organização social e vai muito bem, obrigado. O Teatro Sérgio Cardoso vai muito bem, obrigado. O Teatro Municipal de São Paulo, que foi reformado pelo prefeito Kassab, o prefeito Fernando Haddad já está discutindo qual será o edital para ele repassar a gestão do Teatro Municipal de São Paulo, que é grandioso também, a uma OS. Então, eu acho que esse pode ser um caminho, mas eu quero discutir isso melhor com o prefeito Paulo Alexandre, depois com o Conselho Municipal de Cultura, e como eu estou nas redes sociais, eu aceito todas as contribuições e sugestões. Eu só fiz essa observação porque você fez todo esse quadro e nós temos que aceitar a sua argumentação, porque foi com muita clareza, mas é porque teve uma obra anterior de quanto tempo? Não é? Por 10 anos. Não é? E a gente coloca o aspecto planejamento, levando em consideração que quem está fazendo esse planejamento são pessoas competentes. Então, quando você pega o engenheiro, quando você pega o mestre de obras, essa turma toda, sabe direitinho onde vai o pingo d'água cair e atrapalhar ou não. E eu quis mencionar sobre esse aspecto, que nós precisamos, efetivamente, não é apenas ter dinheiro disponível, é saber utilizar esse dinheiro de tal forma que evite a imagem negativa das pessoas que avaliam que tudo que é feito é na base do improviso. E só para não estender demais esse assunto, eu queria acrescentar também um detalhe. Nós temos aqui em Santos uma outra orquestra sinfônica também. Jovens de 8 a 18 anos, se não me engano, 40 jovens de um dos supermercados, de uma das redes de supermercados que mantém essa garotada fazendo música clássica, que é coisa muito bonita também, e deve ser do conhecimento de vocês esse trabalho do Extra, do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar? Ela faz o seu treinamento, seus ensaios na área do próprio supermercado, e é algo sim muito bonito e muito importante, porque quando você pega jovens dessa idade, de 8 a 18 anos, 20 anos, e coloca a fazer música clássica, é um estímulo assim muito especial. E quando eu vi você mencionar que lá na Zona Noroeste e também no Coliseu, e essas áreas todas vai fazer todas essas manifestações artísticas, as mais variadas, e o João Carlos Martins, que vem na quarta-feira, por sinal, trabalha na Heliópolis, se não me engano, uma Sim, orquestra... Sim, na Heliópolis, de São Paulo. As Baquianas. Quer dizer, isso é muito bonito, porque nós precisamos exatamente dessa, não é essa cultura elitista, não, uma cultura popular em todos os sentidos. Né? Muito bem. Bom, nós falamos no bloco anterior sobre o Centro Cultural da Zona Noroeste, né? E a gente vai ter lá também, além de tudo isso que foi dito, durante o Carnaval, esse imóvel que tem mais de 3 mil metros quadrados, não é? O Raul vai se transformar lá em camarotes, setores de apoio aos desfiles, enfim, né? Vão dar lugar até às arquibancadas. E eu quero aproveitar o gancho para entrar nesse tema, né? O assunto Carnaval. O Carnaval de 2013 é um carnaval de triste memória para todos, né? Lamentavelmente, o problema lá que a gente se lembra, 4 mortes, aquele problema com a escola de samba Sangue Jovem, né? Sangue Jovem, enfim, né? É todo esse problema todo que ainda está se arrastando aí, a gente sabe disso. E, evidentemente, que me parece que é o maior evento, não é, que a Prefeitura de Santos realiza, né? Sim. É o Carnaval. Né? O Carnaval é o maior evento. O maior evento mais complexo, enfim. Isso, né? isso. E esse ano vai ter um tempinho a mais, né? O Carnaval vai acontecer em março, agora em 2014. Isso, né? isso. Então, o governo já vai ter 1 ano e 3 meses. Então, será realmente um carnaval da atual gestão, né? Isso. O que está sendo feito? A preparação já começou, a gente sabe que os ensaios já estão começando, escolha de enredo, escolha de samba, do samba enredo, essa coisa toda, né? Bom, são 15 escolas que vão disputar o Carnaval 15. de 2014. Né? No grupo de acesso, 3. E no grupo especial, que sempre são 5 numa noite e 5 na outra, nós agregamos as 2 que ascenderam, que teve o concurso neste ano. Então nós vamos ter 6 numa noite e 6 na outra noite. Então serão as 15 escolas. Agora, o Carnaval de 2014 nós já estamos pensando desde o passado, o evento desse ano, com todos os problemas que nós estamos resolvendo já. Nós passamos a pensá-lo, pensando também na questão do Projeto Verão, porque você começa o Projeto Verão durante
o Réveillon na passagem do ano, já são aquelas atividades nas tendas que são montadas ao longo da orla da Praia de Santos. E aí vai ser um evento muito mais extenso, porque você vai ter 2 meses e pouco, 2 meses e alguns dias de atividades musicais, de oficinas culturais, de ações culturais disponíveis a toda a comunidade, não só de Santos, mas também aos visitantes, não é? O prefeito Paulo Alexandre deve publicar, deve autorizar e sairá publicado nos próximos dias um decreto nomeando uma comissão intersecretarias e órgãos públicos do município que vão atuar em relação à infraestrutura e à segurança do evento, não é? Para cuidar de todos os detalhes. Nós já temos um desenho do carnaval como um produto, não é? O Santa Cecília tem sido um parceiro muito importante para nós, não é? Tem oferecido, inclusive, o apoio da universidade na formação das entidades de carnaval, dos carnavalescos, da comunidade que atua no carnaval. E nós estamos trabalhando também com os melhores exemplos, não é? Os itens de segurança no regulamento do carnaval, não é? Então vai ser um carnaval muito mais exigente do ponto de vista do rigor da sua regulamentação, e nós vamos ter para isso a exigência do ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Para isso nós vamos ter uma parceria que está sendo formalizada da Prefeitura, Secretaria de Cultura, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos e também com o CREA, Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos de São Paulo, que vai dar o suporte técnico para as entidades, e um convênio que celebramos já no mês passado com o Senai para desenvolvimento de oficinas específicas para orientação na área de mecânica automotiva, para ver o funcionamento dos carros alegóricos, etc., né? Então nós estamos cuidando disso e com toda certeza será um carnaval brilhante. Muito bem. Oi, Aurel. E, na verdade, é uma situação interessante, porque o carnaval, pelo que você acabou de relacionar, você envolve a arte, não é? Que são os artistas que vão dançar, você envolve a cultura, porque aqueles que vão compor a música, e eles são muito criativos nesse aspecto, é inegável, e você colocou todo um quadro de profissionais, de técnicos que deverão atuar. E, claro, que o acidente desse ano, a gente chama mesmo de acidente, porque não estava escrito, não estava escrito de maneira nenhuma, e não é normal que isso aconteça, não é? Por isso a gente tem que entender dessa forma. Mas eu fico, às vezes, uma curiosidade. As cidades da Baixada, os 9 municípios, não competem entre si em termos carnavalescos, não, né? Não. Não tem, assim, a preocupação de, vamos dizer assim, uma hipótese, estou levantando tudo por hipótese, se depois do carnaval aproveitasse aí uma escola de samba de tal lugar, outra de tal lugar, fizesse aí um mês depois, sei lá, algum tempo, a exibição dessas escolas, que elas se dispusessem a vir, aquelas melhores, como, dizer assim, uma atração turística. Vocês já pensaram nesse aspecto? Olha, o Carnaval de Santos, ele já recebe a amazonense do Guarujá. Sim. Ele recebe uma escola também de São Vicente, já recebeu em outras edições as escolas de Cubatão, né? Praia Grande. Acho que essa discussão sobre o carnaval metropolitano, né? Carnaval metropolitano, como é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, exatamente, carnaval metropolitano. Acho que essa questão é uma questão de você discutir amplamente, não é? A região metropolitana, efetivamente, ela tem dado passos assim importantes para a sua consolidação, porque antigamente todo mundo olhava só o seu umbigo, não é? Então acho que agora há uma disposição, inclusive no Condesb, nós temos uma Câmara Temática de Cultura. Essa Câmara Temática de Cultura, ela reúne todos os secretários municipais de cultura da região. E o nosso coordenador é o Wellington, que é o secretário de Cultura de Cubatão. Essa reunião ela sempre aconteceu na AGEM, e a partir da última reunião nós começamos a descentralizá-la. O Wellington a levou para Mongaguá, e pela primeira vez na história, todos os 9 representantes dos municípios foram, né? A próxima reunião vai acontecer no município de Bertioga. Então,
há uma identidade de objetivos. Então, na cultura, nós já temos artistas de Santos que cantam em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Cubatão, já trazemos peças dos municípios, então já há uma programação nesse sentido. A virada cultural desse ano, a gente já trouxe gente de todos os lugares, trabalhamos com a MTU para facilitar o deslocamento e o acesso das pessoas que vieram a Santos na virada cultural. Então, há uma vontade muito grande, Uriel, de que a gente faça uma coisa regional, fortalecida, e a gente possa depois disponibilizar partes desse espetáculo para todos os municípios. Muito bem, estamos em cima do segundo break aqui, a gente para o rápido intervalo e o Painel Debates volta já, tá bom? Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso Painel Regional Debates. Este é o terceiro último bloco dessa edição. Conta com a participação do nosso Raul Cristiano, secretário de Cultura aqui de Santos, e com a participação sempre importante do Uriel Vilas Boas também, não é? Algumas perguntas chegando também. Vamos aproveitar o Raul aqui, né, o Uriel, para falar um pouquinho de política, falar um pouquinho do PSDB. Houve uma mudança aí bastante significativa no quadro político aqui da cidade, não é, que foi a saída do prefeito, aliás, ex-prefeito Papa, não é? João Paulo Tavares Papa, do PMDB, depois de 30 e poucos anos de militância, não é? Como o Papa está na Sabesp, não é, como diretor de tecnologia e meio ambiente, não é isso? Existe aí um comentário muito forte de que ele deverá marchar para os quadros do PSDB, provavelmente assinar a ficha de filiação no PSDB aqui em Santos. E uma segunda hipótese dele assinar a ficha do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro aqui de Santos. Raul, e aí? Você é um militante histórico do PSDB, está sempre bem informado aí de todas as situações que envolvem os tucanos. Achei que fosse falar sobre o Papa, cultura das artes, não cultura da política. É sempre importante, né? Olha, especula-se muito aí para onde irá o ex-prefeito, que me parece, discutiu isso aqui, alguns acham que não, eu acho que sim. O Papa tem um espólio de votos aí bastante significativo como ex-prefeito de Santos, não conseguiu fazer o sucessor, Paulo Alexandre deu uma lavada aí na eleição passada, né? E acho que foi quase um ano, hein, da eleição municipal. O tempo voa, uma coisa louca, né? Mas ele não conseguiu levar o candidato dele ao segundo turno, mas saiu bem avaliado, né, com a imagem positiva, então acho que tem um espólio bastante significativo, né, para as eleições do ano que vem. Olha, na verdade não é espólio, é uma bela bagagem. Eu acho que o prefeito Papa, muita gente acha, porque eu disputei a eleição com ele, que nós somos inimigos, que nós temos uma confrontação política. Não tenho nenhum problema político com o Papa, não tenho nenhuma diversidade com ele. Aliás, se ele vier para o PSDB, será muito bem-vindo. Já disse isso a ele diretamente, já disse isso também às lideranças regionais do PSDB, em reunião aqui na Baixada. Já comuniquei a mesma coisa ao governador Geraldo Alckmin, ao secretário Edson Aparecido. Tenho falado sobre isso com o prefeito Paulo Alexandre, porque daquela eleição de 2004, como nós dois debatemos muito... Trocaram as farpas aí. Farpas é coisa de campanha, não é? Agora, o Papa sempre foi um aliado de figuras que estão no PSDB. O Papa sempre foi um forte aliado. Essa cogitação dele de vir para o PSDB hoje não é uma cogitação porque ele está na Sabesp. Ele está na Sabesp porque ele é uma figura muito competente, tem uma história na Sabesp. Ele já foi superintendente regional da Sabesp aqui na Baixada Santista, numa época em que a Superintendência Regional da Baixada Santista atendia, inclusive, o litoral norte e parte do Vale do Ribeira. Então, o Papa ele já é uma figura que se identificou bastante com o trabalho nessa área. Um outro aspecto é que o Papa ele é um aliado do PSDB. Ele sempre... PSDB não, mas do governador Geraldo Alckmin, do governador José Serra. Nas campanhas políticas, o Papa apoiou tanto o José Serra como o Geraldo Alckmin, não é? Nessa eleição, o PMDB estabeleceu que ele devia ter um candidato próprio, uma candidatura do próprio PMDB. O Papa teve, no segundo governo, o vice do PSDB. Então, acho que eu gostaria muito que o Papa viesse para o PSDB, que ele fosse candidato a deputado. Ele vai escolher se vai ser candidato a deputado federal, estadual. Eu não gostaria de discutir outra opção partidária para o João Paulo Papa nesse momento. Acho que isso não está em discussão para nós, que queremos muito
entre os militantes do partido. E aí, Uriel, você que é um militante político, né? Está sempre antenado com as questões políticas, como é que vê esse quadro todo aí? E a bússola do ex-prefeito indicaria para onde, na sua opinião? Você arriscaria um palpite, né? Sim, são duas situações. A primeira delas, que sustenta essa opção. Hoje de manhã, numa entrevista no programa de televisão, falou mais ou menos igual o Raul. E nem combinamos, hein? Não é? No sentido assim, muito, né? Falta só pura e simplesmente a assinatura. E no caso, a gente tem que avaliar que é uma situação extremamente curiosa, na medida em que nós temos o vice-presidente da República é do partido do Papa. E, no entanto, a sua vinculação ao longo dos 2 mandatos aqui na Baixada Santista foram com o governo do Estado, PSDB. Ele sempre teve esse vínculo com o PSDB. Então, não estranho nada a sua ida para o PSDB, eu acho que está clara essa definição. E o Raul falou uma coisa muito correta, numa campanha política você tem que ter adversários, não inimigos. Claro. Afinal de contas, não somos obrigados a ter o mesmo ponto de vista. Nós temos que ter, sim, o diálogo, a transparência naquilo que a gente fala e que a gente faz. E, no caso, o Papa vai dar trabalho a outros candidatos do PSDB na Baixada. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E mesmo e é uma situação curiosa também que nós temos hoje no Brasil, não é? Porque o PSB assumiu efetivamente uma vinculação com o PSDB, como nós temos aqui em São Paulo. Então, numa situação dessa, o Papa, eu penso que ele já definiu que realmente vai para o PSDB. Márcio Fernandes da Vila Matias, quando começará os preparativos para o Carnaval? Acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Do ano que vem. Como disse o Raul agora há pouco, já começaram, né? Já começaram. Os preparativos já começaram, em breve vamos ter a Comissão de Infraestrutura e Segurança, e aí já definiremos o regulamento, todas as ações, a parte de patrocínios, etc., nós teremos as definições para isso. O Edivaldo de Praia Grande parabeniza aqui o programa, a gente agradece, manda um abraço a ele também, e a presença do secretário de Cultura, Uriel, e o apresentador, um programa bem legal, obrigado. A questão do carnaval, do acidente na avenida, como andam as questões com relação ao acidente, o atendimento às famílias das vítimas, os esclarecimentos, bom, esse processo todo ele está questionando aí. O atendimento às famílias, no momento da ocorrência, elas foram atendidas, acompanhadas pela prefeitura, não é? Mas eu tenho informações que algumas famílias recorreram na justiça, que há processos judiciais tramitando, mas eu nunca mais... Recorreram contra a escola de samba, contra a prefeitura, contra quem? Contra a prefeitura. Que é a organizadora do evento, é isso? Organizadora do evento. E aí, mas nós não temos, eu não tenho informações sobre isso, e também não fui abordado por nenhuma dessas famílias para que eu possa fazer alguma coisa. O Homero, no carnaval, diz ele, comprei ingressos e não pude assistir ao desfile, eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Porque a arquibancada estava cheia. Fui entrevistado e pediram para que eu fosse à Secretaria de Cultura, e já faz mais de 6 meses e ainda não devolveram o dinheiro. Já fiz de tudo e nada aconteceu até agora, dizer. A arquibancada virou ponto de discórdia. Está aí uma reclamação. Olha, Homero, leva os seus ingressos lá no meu gabinete e eu eu troco o bilhete por pagamento da secretaria, por favor. Ele leva os ingressos? Ele leva os ingressos que ele pagou, né? E eu faço o ressarcimento dele com o que ele pagou. Muito bem, está aí. Direto e reto, né, Uriel? Resposta do objetivo. Cosme da Areba. Raul Cristiano, prefeito Paulo Alexandre, pegou várias obras maquiadas e mal feitas, diz ele, né? Tipo Coliseu, Guarani, hospitais, policlínicas, etc. Por que ele é tão ético e fica calado, né? E batalha para que essas obras sejam rapidamente feitas. É por isso que eu admiro, está elogiando aqui o prefeito Paulo Alexandre. O Carnaval de Santos não foi um desastre, foi apenas uma fatalidade, pois existiam pessoas capacitadas da Secretaria de Cultura trabalhando lá com vontade, havia segurança e tinha, enfim, tudo que era necessário, está dizendo aqui o Cosme, né? Pessoas com capacidade na parte de eventos no geral. Bom, uma série de questões levantadas, de obras mal feitas, ele coloca, na gestão anterior, dadas pelo atual prefeito, acho que é o cerne da... Olha, Cosme, essa questão das obras mal feitas, normalmente as obras públicas, elas têm esse problema, não é?
Porque muitas empresas, de acordo com a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela permite que empresas que não têm grandes habilitações e preparo façam obras. Não é? E elas não conseguem entregar aquilo que elas prometem. Então elas mergulham no preço, elas ganham as concorrências e depois fazem essas porcarias que estão por aí e os governos são obrigados a ficar recuperando o tempo todo. Eu acho que nós temos que mudar a lei de licitações para que ela seja mais flexível e que a gente possa contratar efetivamente quem faça as coisas como devem ser feitas, não é? Porque é dinheiro público, é dinheiro do povo, então aqui fica o alerta para os nossos parlamentares, tá bom? Paulo Rogério diz assim, a prefeita de Cubatão quer usar um teatro para fazer uma unidade de saúde. O que é que você acha disso? Você continua militando em Cubatão? Agora você está em Santos como secretário. Olha, eu tenho muitos vínculos em Cubatão, já fui secretário do meio ambiente lá na década de 90, não é? Eu tenho um jornal em Cubatão, o Jornal Povo de Cubatão. Opa. Agora, o Teatro Municipal de Cubatão é uma vergonha, ele devia estar funcionando, a população lá precisa de espaços culturais, não é? Ela não tem o conservatório funcionando plenamente, tem o Parque Anilinas lá com cinema e tudo mais, mas é uma população ávida, ela tem atividades culturais tanto no Bloco Cultural como no Teatro do Caos. Eu acho que mudar a finalidade desse teatro vai ter que fazer uma adequação que vai custar mais caro o molho do que o frango. Diga, Uriel. Eu queria fazer apenas uma observação. Eu defendo a prefeita Márcia Rosa, porque ela recebeu um atrasado muito complexo, muito complicado, e Cubatão, lamentavelmente, eu entendo dessa forma, é a cidade que tem um potencial financeiro muito grande e, no entanto, a história de Cubatão, desde 51, quando foi separado o município, não é muito favorável àqueles que dirigiram o município. Não é muito favorável. E, nesse aspecto, realmente, como você falou, o povo quer teatro, cinema, um monte de coisa. Transformar um teatro, mas o teatro... salas fechadas, uma construção totalmente para teatro num centro médico. Mas essa história lá do teatro vem de quando? Esse teatro é montado lá desde esse quando? teatro desde 1986, 87. Nunca terminaram o teatro. Ele foi iniciado no governo do Passarelli, não é? É uma daquelas obras que não foram bem planejadas, não é? Exatamente. Começa e não sabe quando termina, não é? E como termina. Lamentavelmente, não é verdade. Estamos fechando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Então a gente agradece a participação do Raul Cristiano, secretário de Cultura de Santos, está conosco, né? Esperamos que todas essas coisas ocorram o mais rápido possível, Raul. Obrigado. Obrigado, Edgar. Obrigado a você, telespectador, Uriel, um prazer enorme. Eu estou nas redes sociais, no Facebook, você acha lá Raul Cristiano, ou no Twitter, e vamos interagir e continuar a nossa conversa. Raul, obrigado também, Uriel. Até a próxima. Eu agradeço e foi muito satisfatório conversar com o Raul, meu colega Raul, de muitos anos, embora de partidos diferentes. Sem problema nisso. Nós torcemos no mesmo time. Exatamente. Além de tudo, né? Finalmente assumiram aqui os dois. Eu sou palmeirense santista. Eu sou palmeirense santista. Nenhum dos dois está de verde. Obrigado a você que nos acompanha. O Painel Debates volta amanhã, 1h30 da tarde, a reprise é às 8 da noite e às 22 horas, sempre o painel regional também. Obrigado, hein? Tchau.